Então como é que eu faço para selecionar algumas colunas específicas? Eu posso usar esse outro parâmetro aqui, useCalls, e eu quero indicar só as colunas que eu realmente estou interessado. No vídeo de hoje eu vou te mostrar uma integração super útil entre Python e Excel utilizando a biblioteca Pandas. A gente vai importar os dados de uma planilha, tratar as informações e exportar os resultados para um outro arquivo Excel já formatado. Essa é uma forma prática que a gente tem de unir o poder do Python com a versatilidade do Excel. Então bora ver como isso funciona na prática. Nossa tarefa de hoje é bem simples. Eu tenho um códigozinho aqui para mostrar alguns exemplos dessa integração de Python e Excel utilizando a biblioteca Pandas. O arquivo que eu vou usar aqui hoje é esse aqui, com o nome dados Uber, onde eu tenho informações de várias corridas de Uber. Cada linha dessa planilha aqui que você está vendo é uma corrida diferente de Uber. Com data, tempo, algumas informações que não são tão úteis para a gente, tipo ID da corrida, ID do consumidor e também algumas informações que a gente está interessado de fato. Então nesse vídeo aqui, a análise que eu vou fazer, bem simples, é simplesmente ver aqui qual que é o percentual, tá, de todas essas corridas, quantas essas corridas que foram concluídas, foram incompletas, não foi encontrado aqui nenhum motorista e assim por diante. Além disso, além dessa planilha 1 aqui que vocês estão vendo, que é a versão mais completa, eu tenho uma outra aba aqui, uma planilha 2, que a tabela tem um formato um pouquinho diferente, tá, pra gente testar algumas outras funcionalidades dessa função que a gente vai usar, tá, pra gente ler as informações de um arquivo Excel. Então pode ver aqui que nesse caso aqui, a gente tem algumas linhas em branco no início da planilha e a gente tem aqui uma linha sem dados preenchidos dessa planilha. Então a gente pode ver também algumas funcionalidades de como a gente pode evitar, pular algumas linhas no início do arquivo, evitar ler algumas informações, algumas linhas falsas no final do arquivo e coisas desse tipo, tá? E coisas desse tipo. Então algumas outras funcionalidades da função read Excel que a gente vai ver. Então vamos começar aqui no nosso exemplo. Eu vou começar abrindo aqui o meu gabarito. Na verdade eu vou deixar ele quietinho aqui do meu lado e a gente vai reconstruir esse código linha por linha. Então beleza, qual que é a primeira coisa que eu preciso fazer nesse caso? Então vamos começar com um simples, vamos simplesmente importar a nossa biblioteca Pandas. E caso você não tenha instalado ainda, eu posso colocar aqui, Ctrl aspas para abrir o terminal, ou você pode vir aqui também em terminal, novo terminal, e aqui você vai digitar pip install Pandas se você ainda não tiver instalado. Mas como vocês vão ver aqui, no meu caso, eu já tenho o Pandas instalado, tá? Então não mudou nada. Então agora, na primeira linha aqui, eu estou importando a biblioteca Pandas e, para começar de uma forma bem simples, eu vou simplesmente ler os dados da minha planilha, tá? Então como é que a gente faz isso? Com a função read Excel, passando aqui o caminho até o arquivo que eu quero ler. Então vocês podem ver que eu já tenho aqui organizado na minha pastinha de trabalho o arquivo que eu estou querendo ler, tá? Então aquele arquivo que eu mostrei, dados Uber, já está na mesma pasta aqui do meu código. Então se eu já estou com os meus arquivos organizados aqui dessa forma, dentro do parênteses aqui, eu posso passar, entre aspas, simplesmente o nome do arquivo que eu estou querendo ler. Nesse caso, dados Uber. E aí qual que é o resultado? Vamos primeiro só printar aqui df1. df, tá, é só uma abreviação de data frame, que é como o Pandas chama uma planilha, tá? Uma tabela, na verdade. Então deixa eu salvar esse código e vamos rodar esse primeiro exemplo. E aqui vocês já estão vendo que é a maneira mais fácil, a maneira mais básica que a gente tem de trazer os dados que estão dentro de uma planilha Excel para a gente trabalhar dentro do Python. E aqui a gente está importando toda a planilha, tá? Então a gente tem 1000 linhas e 21 colunas. Mas nem sempre é o interessante para a gente fazer. Às vezes a gente quer só um pedaço da nossa tabela. Então eu vou mostrar como vocês podem fazer isso agora na sequência. Além disso, outra coisa que eu quero mostrar é uma coisa útil que vocês podem fazer. É sempre quando vocês estiverem importando, vocês printarem também aqui, o tipo de cada coluna. E aí vocês podem ver se o Pandas já está convertendo algumas colunas que são numéricas para números de fato. Vocês podem entender quais colunas estão sendo tratadas como texto, quais colunas estão sendo tratadas como data e coisas desse tipo. Então deixa eu só printar aqui também o tipo de cada coluna. Opa, deixa eu salvar o meu arquivo e rodar de novo. E aqui vocês estão vendo o tipo de cada uma das colunas, tá vendo? Então o Pandas, ele vai chamar as colunas que são texto de uma forma mais genérica, que eles tá dizendo que é só um objeto. Tá, então o objeto, na verdade, é uma coluna do tipo texto, tá? Que o Pandas está sendo mais genérico. Mas pode ver que tem algumas outras colunas aqui que já estão sendo convertidas para números de fato, beleza? Então beleza, só esse primeiro exemplo aqui que eu queria mostrar para vocês, mas vamos partir para um segundo exemplo um pouquinho mais complexo, que é o seguinte. Vamos tentar ler agora essa outra aba, planilha 2, que eu tenho. Então, por padrão, se eu não informar nada aqui no Read Excel, ele vai pegar a primeira planilha. Na verdade, não necessariamente a primeira planilha, na verdade a planilha que está ativa. Tá? Então, se eu, por exemplo, deixar selecionado aqui a planilha 2, salvar o meu arquivo e ler de novo, ele vai ver a última planilha que ficou ativa.
Beleza? Então, no caso aqui, o que a gente acabou de fazer era a planilha 1, mas vamos tentar agora, mesmo com a planilha 1 selecionada aqui, né? A planilha 1 que está ativa, eu vou salvar aqui esse arquivo, vou fechar, mas imagina que eu quero ler os dados que estão em uma outra planilha. Como é que eu faço isso? Eu vou usar esse segundo caso aqui. Então deixa eu apagar aqui as linhas que eu já mostrei, deixa eu copiar essas outras linhas aqui, e vai ser o seguinte, agora eu chamei aqui a variável de df2, estou usando a mesma função range Excel, estou passando o mesmo caminho para a minha planilha dados Uber, mas dessa vez eu estou querendo colocar alguns parâmetros a mais. Eu estou dizendo que a planilha que eu quero ler é a planilha 2, tá? Então eu estou usando aqui o parâmetro sheet name e eu estou dizendo que é a planilha 2 exatamente da mesma forma. Opa, acabei apagando aqui o arquivo que eu estava usando. Da mesma forma que está escrito aqui na minha planilha, tá? Então se tiver um espaço, por exemplo, entre planilha e espaço 2, você vai ter que escrever exatamente da mesma forma aqui no código, tá? Então tem que ser exatamente da forma que está lá na planilha. Então aqui eu posso indicar qual que é a planilha que eu quero ler e algumas outras coisas. Então repara que naquele primeiro exemplo, eu trouxe todas as 21 colunas, mas nem sempre é o caso. Às vezes tem um monte de coluna inútil que a gente não está interessado e a gente não precisa carregar isso para dentro do Python. Então como é que eu faço para selecionar algumas colunas específicas? Eu posso usar esse outro parâmetro aqui, useCalls, e eu quero indicar só as colunas que eu realmente estou interessado. Então, nesse caso aqui, eu só quero saber a coluna de data e a coluna aqui Booking Status, que é justamente essa aqui que a gente está querendo compilar, né, contar quantos casos a gente teve, né, de corridas completas, incompletas e por aí vai. Então, eu estou selecionando só a coluna data e a coluna Booking Status. Além disso, eu posso selecionar aqui alguns outros parâmetros. Por exemplo, nesse caso aqui, da minha planilha 2, repara que as duas primeiras linhas do arquivo estão em branco. Então, como é que eu faço para ignorar essa linha? Repara que a minha tabela, de fato, só começa na linha 3. Então, eu estou passando aqui, olha, skip rows igual a 2. Então, eu vou pular as duas primeiras linhas do meu arquivo e eu vou começar a ler a minha tabela, de fato, da linha 3. Tá? Então, eu estou pulando, eu estou ignorando duas linhas lá no início. Além disso, nessa tabelinha aqui que eu mostrei, eu tenho uma coluna, uma linha ainda, que faz parte da minha tabela, tá? Repara que está formatado aqui bonitinho, só que não contém dados. Às vezes, quando você está trabalhando com alguns sistemas, às vezes o sistema te dá alguma informação que não faz parte da tabela, tá? Não faz parte do seu conjunto de dados, mas tem alguma informação junto aqui no finalzinho, na última linha da sua tabela. E você não necessariamente quer carregar isso para dentro do Python também. Então, como é que você pode fazer para ignorar essa linha? Você pode usar esse outro parâmetro, que é o skip footer, e aí eu estou passando aqui só uma linha que eu vou ignorar no final do meu arquivo. Então deixa eu salvar esse outro exemplo, deixa eu rodar, e agora vocês vão ver que eu estou pegando só aquela minha planilha 2, só algumas linhas, né? Então eu pulei, ignorei aquelas linhas que estão vazias no início, e repara que eu trouxe só aqui a última linha, que é do dia 14/9, que tem esses status aqui, que é que não foi encontrado nenhum motorista. E como vocês podem ver, é justamente essa última linha aqui que eu tenho na tabela, e eu ignorei essa linha que está em branco, beleza? Deixa eu só comentar essa última linha, só para vocês verem que se eu não colocasse esse parâmetro, eu de fato ia estar lendo, tá vendo? Uma outra linha aqui, né, que tem só o dado vazio ali, tá? Então deixa eu comentar essa outra aqui também, skip rows, lá no início, para vocês verem que se eu não passar, na verdade deu até erro, né? Ele não conseguiu encontrar as colunas que eu falei, né? Eu disse que eu queria só as colunas data e booking status, só que isso aqui deu um erro, porque se eu não ignorar essas duas primeiras linhas, o Pandas está tentando ler a planilha desde o início da primeira linha, só que ele não encontrou o nome das colunas que eu indiquei, tá? Então, tô dizendo aqui, ó, essa combinação de parâmetros funciona ali para o caso que a gente tinha, tá? Eu tô ignorando as duas primeiras linhas, eu quero só essas duas colunas e eu tô ignorando a linha de baixo. Além desses parâmetros aqui que eu estou mostrando para vocês, é interessante também vocês conhecerem a documentação, tá? Então eu puxei aqui, se vocês procurarem no Google aqui, por exemplo, Pandas Read Excel, ou aqui a gente tem outras opções também, né? Vocês poderiam estar interessados em ler um arquivo CSV, que também é bastante comum, mas acho que na maioria dos casos a gente vai estar lendo um arquivo Excel, e se eu puxar aqui a documentação, eu tenho a explicação de todos os outros parâmetros que eu posso usar. Então, nesse caso, olha, eu estou usando aqui, ó, eu estou usando o parâmetro useCalls, eu estou usando o parâmetro skip rows e por aí vai. Mas tem algumas outras coisas que eu não estou usando e aqui você tem tudo explicado nesse link que está aqui, tá? Então é interessante você conhecer e você aprender a se acostumar, né, a ler esse tipo de coisa aqui, a ler a documentação das bibliotecas que você está usando, que é, enfim, aqui que você vai encontrar as informações que você precisa de como usa as funções direitinho, beleza? Então, voltando aqui no nosso exemplo, voltando para a minha planilha 1, deixa eu, ao invés de ler a planilha completa, né, que nem eu tenho ali no meu exemplo, no meu primeiro exemplo, eu vou já substituir, deixa eu apagar isso aqui, e essa aqui vai ser de fato a linha que eu estou querendo usar, tá?
Opa. Essa daqui. Essa daqui vai ser a linha que eu vou estar querendo usar de fato, tá? Então eu só quero trazer aqui para o meu programa as colunas de data e do status. E eu estou usando aqui um outro parâmetro aqui, só de exemplo também, que é eu posso limitar quantas linhas que eu estou lendo do meu arquivo. Então a minha planilha original tinha 1000 linhas, mas eu posso estar interessado só em um recorte, né? Só em um pedaço, só em algumas primeiras linhas da minha planilha. Então aqui no caso eu estou lendo só 900 linhas. E deixa eu printar aqui o meu DF1 para a gente dar uma olhada. E aqui embaixo vocês vão ver que tem, dessa vez eu li só 900 linhas e só as duas colunas que eu indiquei. Beleza, então aqui é uma forma que a gente tem de ajustar e ler só um recorte dos dados que a gente está interessado. Além disso, essa é uma primeira parte, né, de como que a gente pode ler, a gente pode trazer os dados que estão no Excel para dentro do Python e a gente consegue trabalhar em cima desses dados dentro do Python, que é um pouco mais poderoso, né? Se você tem grandes volumes de dados, talvez o Excel, né, tratar esses dados no Excel pode ficar lento a partir de certo ponto. Então no Python você vai ter mais poder, né? Você vai poder tratar esses dados de uma forma mais confortável, né? De uma forma mais poderosa. Mas no final da sua análise, também muitas vezes você vai querer exportar de volta esse arquivo de volta para um arquivo Excel, para mandar para o seu chefe, que ele está mais acostumado a abrir um arquivo Excel, né? É mais comum assim no ambiente de trabalho. Então é interessante também você saber como que volta esses arquivos, como que volta esses dados para um arquivo Excel de volta. Então deixa eu só fazer algumas manipulações aqui em cima da minha tabela. E aí no final a gente vai voltar com esses arquivos, com esses dados para um Excel de novo. Então deixa eu copiar isso aqui. E aí só para explicar, não é o foco desse vídeo aqui a parte de tratamento dos dados, tá? Então eu vou passar um pouco batido, mas só para explicar por alto o que eu estou fazendo. Deixa eu voltar aqui para minha planilha completa. Eu estou olhando para essa coluna aqui de status, tá bom? E eu quero simplesmente contar quantas vezes aparece cada uma dessas categorias, tá? Eu quero contar quantas corridas foram completas, quantas que não teve um motorista, né? Um motorista não foi encontrado, quantas que foram incompletas e por aí vai. Como é que eu faço esse tipo de coisa? Eu vou usar essa linha do Pandas aqui. Então, tô pegando o meu DF1, tô pegando a minha tabela, tô agrupando pela coluna Booking Status e eu tô usando aqui esse método size, simplesmente para contar quantas ocorrências eu tenho de cada uma dessas categorias. Deixa eu comentar aqui o resto do nosso código e a gente vai ver aqui essa manipulação linha por linha. Tá? Então aqui no início eu printei. Deixa eu ver se eu estou rodando o exemplo certo. Sim, eu estou rodando o exemplo certo. Então aqui eu tenho, né, o meu DF1, o print aqui da linha 9. Aqui eu tenho o tipo dessas colunas. Deixa eu até comentar essa parte aqui para não ficar tão poluído. E deixa eu rodar, na verdade, só o último print aqui do DF2. Né? Então o DF1 é a planilha que eu li, né, a tabela que eu li do meu Excel. Eu fiz essa operação de agrupar pelo status e contar o número de linhas. E eu guardei isso em cima da variável DF2. E aqui eu estou printando o meu DF2 e esse aqui é o resultado que a gente tem. A gente tem a contagem, o tamanho de cada um desses grupos, tá vendo? Então foram 574 corridas, por exemplo, que foram concluídas. E aí eu posso continuar ali minha análise, e aí de novo, não é tanto o foco desse vídeo, mas eu estou só pegando esse resultado aqui e dividindo pelo somatório total dele. Então qual que é o efeito disso? O efeito disso vai ser, eu estou calculando as porcentagens, tá? Então se eu dividir cada um daqueles valores pelo somatório total, aí na essência eu estou calculando a porcentagem. Então daquele número lá que a gente viu, né, das 574 corridas, isso representa 63% de todas as corridas. E a gente tem aqui já calculada as outras porcentagens das outras categorias. Então beleza. E aí aqui eu estou fazendo só algumas manipulações, que também não é tão interessante, mas é só para deixar essa tabelinha no formato que eu quero de fato para poder exportar no final do programa. Então deixa eu só printar aqui cada uma dessas etapas. E por exemplo, depois daquela primeira manipulação, né, o print da linha 16 é esse aqui que eu estou selecionando. Depois da linha 16 eu vou resetar o meu index. Então repara que o nome das categorias aqui, e aí só para explicar um pouquinho, que eu acho que vale a pena. Depois que eu faço essa operação aqui do Group By, a minha tabela, o meu data frame, ele vira uma única coluna de informações. Tá vendo? Eu estou agrupando por uma única coluna e eu estou contando quantos valores tem. Então o efeito disso eu acabo transformando o meu objeto data frame, que é uma tabela do Pandas, em uma série, tá? Em uma única coluna. Mas aí, na hora de exportar o Excel, é mais fácil, né? Tipo, eu acho mais agradável, eu tô tentando preparar já o formato que eu quero no Excel, de fato, lá no final das contas. Então eu vou voltar, né? Essa série aqui, esse objeto série que eu tenho no Pandas, eu vou voltar ele para um objeto data frame. Então depois que eu faço esse reset index, esse índice aqui
da minha série, ele volta a ser uma tabela de fato dentro do Python. E um outro detalhe que eu quero fazer, depois que eu faço esse reset index, repara que essa coluna aqui dos valores, ela ficou sem nome, né? O próprio Pandas deu aqui o nome 0 para essa coluna. Então, na sequência aqui, eu estou simplesmente renomeando a coluna que está com o título 0 só para um símbolozinho aqui de porcentagem para ficar um pouquinho mais claro o que significa, né? Que dados são esses. Então, basicamente, são essas manipulações que a gente está fazendo, mas vamos voltar aqui para o assunto do vídeo, que é sobre a integração aqui de Python e Excel. Então, já tendo essa tabelinha aqui com as colunas que eu quero no meu Excel, como é que eu faço isso para, de fato, enviar, né? Salvar um arquivo Excel? Eu posso usar esse método aqui, toExcel. Então eu vou pegar a minha variável, né, que eu estou guardando o meu data frame, eu vou colocar ponto e vou escrever toExcel. E aqui, dentro dos parênteses, a primeira informação que você tem que passar, entre aspas aqui, é o nome do arquivo que você está querendo salvar. Nesse caso, o nome do arquivo vai ser simplesmente toExcel, para saber, né, que a gente está salvando o arquivo dessa forma aqui. E eu vou passar esse parâmetro opcional, que é index igual a false. Repare que depois que eu fiz aquele reset index, né, esses nomes daqui, essas categorias, viraram uma coluna da minha tabela e o próprio Pandas adicionou também um índice numérico aqui, só uma contagem aqui de cada uma das linhas. Só que eu não quero salvar esse índice no meu Excel, necessariamente, tá? Você poderia fazer isso se você estivesse interessado, mas nesse caso aqui eu estou escolhendo para não salvar isso aqui no meu arquivo Excel. Então deixa eu salvar esse arquivo aqui e vou rodar de novo. Antes de salvar ele, deixa eu excluir, eu vou apagar o arquivo que já existia, né? Porque eu já tinha rodado esse programa antes. Mas repara que dessa vez aqui a gente não tem nenhum arquivo chamado toExcel aqui. Eu vou salvar o meu programa. E eu vou rodar de novo. E depois que esse arquivo, depois que o meu programa termina de rodar, aí sim foi criado um novo arquivo Excel aqui. E se eu abrir esse arquivo Excel, vocês vão ver que ele não tem formatação nenhuma, tá? Então, esse método que eu estou mostrando, toExcel, é uma forma bem básica que você tem de exportar seus dados para Excel. Então, repare, deixa eu só expandir aqui o tamanho da coluna. E esse aqui é o resultado. Então, os valores que eu coloquei ali, né, que eu trouxe do Python, eles estão formatados simplesmente como número, cheio de casa decimal e por aí vai. Mas isso aqui já é uma primeira forma que você tem de exportar seus dados, né? Bem simples. Mas, além disso, eu quero mostrar para vocês também uma maneira um pouquinho mais elaborada para você já trazer esses dados um pouquinho mais formatados, beleza? Então deixa eu fechar esse arquivo de novo e deixa eu mostrar, na verdade, o que a gente está querendo construir dessa vez. Então, naquele primeiro exemplo ali que eu mostrei, era só os valores estavam jogados em algumas células dentro do Excel. Mas no Excel, você também pode criar, né? Existe a entidade que a gente chama, que é uma tabela de fato. Além de você digitar, né, valores aleatórios em algumas células também, você pode formatar os seus dados como uma tabela de fato, tá bom? Isso aqui é uma tabela dentro do Excel. E aí, para você já exportar os seus dados já bem formatados aqui, dessa forma aqui, a gente vai fazer algumas coisas um pouquinho diferentes. Tá, então deixa eu voltar para o meu código aqui. E agora o que a gente vai fazer? Ao invés de eu usar essa linha daqui, toExcel, eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar essas linhas daqui. Deixa eu trazer para cá. Eu vou comentar, né, essa linha aqui toExcel, a gente não vai usar mais ela. E agora a gente vai usar um outro objeto que internamente usa até uma outra biblioteca do Python, tá? Isso aqui não é Pandas puro. E até um detalhe que é legal de lembrar, eu estou usando aqui, né, internamente, esse objeto aqui vai funcionar com o XLSX Writer, que é uma outra biblioteca do Python, tá? Deixa eu até abrir aqui, eu deixei aberto a documentação, tá? Então é essa biblioteca aqui que a gente está usando por debaixo dos panos para salvar esse arquivo Excel desse outro formato, né, desse outro jeito. E, a princípio, você não vai ter isso aqui instalado, tá? Se você simplesmente tentar rodar esse mesmo código que eu estou rodando, num primeiro momento não vai dar certo. Se você quiser usar essa linha daqui, né, Excel Writer, usando isso aqui como engine, você tem que, na verdade, instalar também pip install xlsx writer. E aí, no meu caso aqui, também já vou ter instalado. Na verdade, não é exatamente assim que escreve. Deixa eu até pesquisar. Pip install xlsx, e na verdade é essa linha daqui que você vai usar, xlsx writer. É só com um T, na verdade, não sei porque eu coloquei 2 T's, mas beleza, é isso aqui, pronto. Aí tá vendo? No meu caso ele tá dizendo que eu já tenho instalado, mas beleza, vocês têm que rodar essa linha aí antes de vocês tentarem reproduzir esse meu exemplo, tá? E aí, eu não vou explicar todas as linhas desse código aqui, tá? Deixa eu simplesmente copiar e eu vou colar aqui tudo de uma vez, e eu vou meio por alto explicar o que cada uma dessas linhas fazem. Eu acho que o objetivo do vídeo não é mostrar exatamente essas linhas, essas formatações, é só mostrar para vocês que isso aqui existe, e o mais interessante é de fato você saber, né, conhecer essa biblioteca, conseguir ler a documentação, procurar aqui os exemplos, ver o que você está interessado e adaptar para o seu caso. Mas só para ilustrar aqui o meu exemplo, o que eu estou fazendo?
eu estou dizendo que eu vou salvar um arquivo Excel com esse nome aqui, tá? XLSX-Writer, que é esse arquivo daqui, né? O meu resultado. Deixa eu até apagar, né? Eu vou deletar esse arquivo aqui da minha pasta para a gente poder reconstruir ele. Então eu estou abrindo esse arquivo, guardando ele dentro dessa variável writer, e eu vou fazer o seguinte. Agora, no momento que eu usar o toExcel, eu ainda vou estar usando esse método, mas ao invés de eu simplesmente escrever o nome do arquivo que eu quero salvar, eu vou dizer aqui essa minha variável que eu criei na linha de cima. Tá, e aí eu posso indicar aqui alguns parâmetros também, qual que é o nome da aba que eu estou querendo escrever, no caso só genérico sheet 1, e também index igual a false de novo. E aí na hora de escrever, o que eu vou fazer? Uma distinção que eu quero fazer é o que é o workbook, né? O que o Python aqui está chamando de workbook e worksheet. O workbook é o arquivo Excel, tá? Então no mesmo arquivo Excel você pode ter várias abas diferentes. Nesse caso aqui, eu tô pegando o meu arquivo Excel, né? O book, e tô guardando dentro da variável workbook, e eu tô olhando para minha variável, para minha aba sheet 1, e tô guardando isso dentro da variável worksheet, tá bom? E aí, no meu caso aqui, como aquela coluna que eu calculei é de porcentagem, eu vou querer formatar esses números justamente como porcentagem. Então, para fazer isso, eu estou criando aqui, olha, uma nova variável com só o formato do dado, tá? E aí tem que fazer... Isso aqui é o tipo de coisa que você não tem muita lógica, é o tipo de coisa que você lê na documentação, entende como funciona e simplesmente copia no seu código. Então, para poder formatar como porcentagem, eu estou criando esse tipo de formatação e estou guardando aqui no que eu chamei de df1, de formato 1. Aí, além disso, eu vou precisar saber quantas linhas e quantas colunas eu vou querer preencher na minha tabela. E aí eu estou pegando aqui, né, o formato da minha tabela, né, quantas linhas e quantas colunas tem. Aqui eu estou só preparando um parâmetrozinho com o rótulo de cada coluna. E aqui eu estou escrevendo, né? Eu estou de fato adicionando a tabela, como eu falei. Ao invés de você ter só os dados jogados em um intervalo de dados, eu estou criando de fato a entidade tabela. Na hora que eu exportar isso para o Excel, isso já vai ser formatado bonitinho ali como uma tabela. E aí como é que eu faço isso? Eu tenho que indicar qual que é a primeira linha e a primeira coluna onde inicia a minha tabela. No caso que eu estou dizendo que é na linha 0, na coluna 0. E por isso que eu tive que guardar aqui qual que é o número máximo de linhas e o número máximo de colunas. Porque eu vou ter que mostrar isso aqui também na hora de adicionar a tabela. Tá? Aí que passei os parâmetros aqui das minhas colunas. Tô só dizendo que na coluna 1, né, aqui a contagem começa no índice 0. Então na minha coluna 1, que é a minha segunda coluna, eu tô dizendo que eu quero formatar ela com o formato 1, que é justamente aquele formato ali de porcentagem. E aqui no final eu tô simplesmente ajustando a largura das colunas, beleza? Para ele já ficar mais formatadinho. Então deixa eu salvar esse segundo exemplo aqui. Eu já apaguei o arquivo antigo que eu tinha. Se eu rodar isso aqui de novo, vocês vão ver que vai aparecer um arquivo novo aqui no meu diretório. E se eu quiser abrir ele, vocês vão ver que nesse exemplo eu já tenho aqui formatadinho o que de fato é uma tabela aqui dentro do Excel, tá vendo? Com todos esses recursos. Já tá formatadinho aqui com as coresinhas bonitinho. Tô com a largura já tá ajustada e também isso aqui já tá formatado como porcentagem da maneira que eu espero. Então era isso que eu queria mostrar para vocês no vídeo de hoje, essa integração super útil para você que trabalha com análise de dados, precisa saber importar, né, trazer os seus dados do Excel e também exportar os seus dados para Excel. Então é uma ferramenta bastante útil que vocês têm que ter aí na caixa de ferramentas de vocês. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Valeu!